Sibeli, então eu já entendi o que que é a essência, já sei que ela é produzida industrialmente, já sei que ela é uma substância que parece com o aroma natural de alguma planta, de alguma fruta, de qualquer coisa que eles queiram produzir, de uma madeira. Mas e o óleo essencial? O óleo essencial, então, ele também é uma mistura de substâncias químicas, só que naturais. As substâncias químicas naturais, elas são extraídas das plantas aromáticas, plantas que têm aroma, que é uma classe de plantas muito específica no mundo, tá? Mas eles não são a maioria, tá? Tem as plantas consideradas aromáticas. Na biologia, elas são uma minoria dentro do reino das plantas, tá? E elas são extraídas, né, uma mistura de substâncias químicas naturais, extraída das plantas aromáticas por destilação a vapor. O que é a destilação a vapor, Sibeli? Pensa comigo, alguém já usou a cuscuzeira? Já fez cuscuz? A cuscuzeira, ela tem uma panela, né? Ela é uma panela e dentro vai uma forma, toda furadinha. Embaixo da forma fica um espaço entre a forma e a panela. Ali naquele espaço a gente coloca a água, né? Então, é da mesma maneira, é feita a destilação a vapor, só que numa quantidade muito maior, né? Numa panelona muito maior. Então, vai ter uma parte ali, que é uma panela do lado de fora, que vai ter a água ali dentro, que vai ferver. Vai ter uma peneira, que é equivalente à forma do cuscuz. E aí, o vapor de água vai passar pela planta, abrindo os estômatos, e aí vai retirar esse aroma, né, essas substâncias químicas, esse óleo essencial ali da planta, dessas glândulas aromáticas, e vai arrastar junto com o vapor d'água. Só que aí é um sistema fechado, a panela a gente tem ela aberta, né? Você põe a tampa e abre. O sistema fechado vai ter um caninho que vai levar esse aroma e esse vapor de água para um outro lugar, onde ele vai pingar, vai ser resfriado, vai ter uma serpentina, vai ser resfriado e aí ele volta a ser líquido, a água junto com o óleo essencial voltam a ser líquidos porque eles são resfriados e pingam dentro de um outro recipiente. Quando eles pingam dentro de um outro recipiente, a água, pensa nesse copo aqui, como se fosse esse recipiente. A água ela vem para baixo e o óleo essencial fica boiando aqui em cima, tá? Aqui não tem óleo essencial, mas é só para vocês imaginarem. Então, imagina que o vapor de água veio lá da cuscuzeira, arrastou todas as moléculas aromáticas, passou por esse caninho, foi resfriado e pingou aqui dentro. Se alguém já viu como que produz cachaça, é muito parecido, tá? O sistema é muito parecido. Então, vai cair ali, vai destilar ali o, o, o óleo essencial junto com a água. Chegou aqui, ele separa, porque o óleo essencial vai ficar boiando aqui em cima. Aí vem um método físico, né, um funilzinho, alguma coisa para tirar, tira esse óleo essencial pela parte de cima e fica só a água que é o hidrolato. Isso é o hidrolato. É resultante da destilação a vapor. Tem também a hidrodestilação. Qual que é a diferença da hidrodestilação com a destilação a vapor? Na cuscuzeira, a água vai ficar separada do cuscuz, certo? Agora imagina que ao invés de cuscuz, você tem ali planta. E uma parte dessa planta vai ficar imersa na água fervente. Então, aqui onde estava a planta separada da água, na verdade, quando é hidrodestilação, tem um pouco de planta aqui junto com a água. Então, a água vai ferver, vai retirar outros compostos da planta que está aqui fervendo junto com ela e vai separar o óleo essencial do restante. Tá? E vai acontecer do mesmo jeito. Ela vai passar pelo caninho, ser resfriada e cair num outro recipiente, onde vai ser separado o óleo essencial da água. Ou outro processo de separação físico. Por que um processo de separação físico? Porque se a gente colocar química, pode modificar aí de alguma maneira o óleo essencial. Existem diversos processos, tem a prensagem.
a frio. Quando a gente faz a prensagem das cascas das frutas cítricas, a gente tem o óleo essencial das frutas cítricas. Então, óleo de laranja doce, óleo de limão siciliano, óleo de bergamota, ele é extraído por prensagem das cascas, tá? Então, não tem alteração química na extração dessas substâncias. A produção, ela pode ser em baixa, média ou larga escala. Eu falei para vocês que essência é muito mais fácil de fazer, né, do que fazer a extração do óleo essencial. E é verdade, mais fácil e mais barato, uma vez que você não depende da plantação, você não depende do ciclo da planta, dela ficar pronta para você poder colher. Você pode produzir a qualquer hora, então não precisa de um espaço muito grande para plantar, né? Para você ter aquelas produções. Mas existem algumas plantas que a gente tem produção em larga escala, como por exemplo a laranja, o limão. A gente já produz essas frutas, essas plantas, em quantidade industrial, né? Porque elas são usadas em diversas situações. A laranja pode produzir o suco de laranja, por exemplo. A gente tem hortelãs que produz chá, que produz até algumas substâncias para a indústria também, né, de onde é retirado o mentol, o alecrim que a gente produz, a cânfora, tem a cânfora natural e a cânfora produzida. Então, existem algumas plantas que a gente consegue produzir em larga escala e que elas já são usadas, o óleo essencial, há muitos anos no mundo, né? São usados em produções industriais. Mas existem alguns óleos essenciais que eles vão ser produzidos em pouquíssima quantidade, como, por exemplo, óleo de olíbano, né? O óleo de olíbano, a árvore do olíbano, ela começa a produzir óleo essencial aos 70 anos de idade da árvore. Então, pensa comigo, se a gente tem um ciclo tão longo assim de produção da árvore, né? Em que você planta uma árvore de olíbano e só daqui a 70 anos você começa a conseguir tirar a resina para fazer o óleo essencial, essa produção é muito pequena, porque esgotou o óleo essencial de uma árvore, você vai ter que esperar ela produzir novamente. Ou você vai ter que plantar mais um tanto de olíbano, só que ela vai levar 70 anos para produzir de forma natural, tá? Então essa produção ela é muito pequena. Por isso alguns óleos essenciais são muito caros. Ou então você precisa ter uma quantidade imensa de planta para você conseguir tirar um pouco de óleo essencial, como é o caso da camomila. A camomila, eu não sei se vocês conhecem, mas é uma margaridinha desse tamanho aqui. E a camomila, ela produz um óleo essencial de alto valor terapêutico, um óleo essencial muito bom, mas a quantidade de camomila que você precisa para conseguir extrair 1 litro de óleo essencial é imensa. Então você precisa ter hectares e hectares de plantação destinada à produção do óleo essencial, né? Porque se você usar a mesma camomila para fazer chá, não vai ter como, porque o chá também você vai precisar desidratar a planta, não vai ter jeito de você tirar o óleo essencial da planta e usar a mesma camomila para fazer chá. Então, você precisa ter uma lavoura dedicada para isso, com muitos hectares de planta. A camomila é uma planta frágil, então tem que ter ali um manejo muito correto. Então, por isso, o óleo essencial fica muito caro, né? E existem outros óleos essenciais, como eu falei, que já não são tão caros assim, como o da laranja doce. Então, depende aqui se é de baixa, de média, de larga escala, se tem interesse econômico, se a gente está plantando só para isso, se a planta tem um ciclo longo ou curto, né? Elas também são usadas para aromatizar ambientes, para aromatizar alimentos, para aromatizar medicamentos, na produção dos perfumes e cosméticos e na aromaterapia. Então, os óleos essenciais são os únicos que são usados na aromaterapia. A essência não é usada na aromaterapia, né? Porque ela não tem ação terapêutica. Então, o óleo essencial a gente usa sim na aromaterapia e eles têm potencial terapêutico, ou seja, potencial de cura, de trazer saúde, bem-estar para o ser humano, tá bom? Então, a primeira pergunta, né, que normalmente as pessoas me fazem é como eu faço, como que eu identifico um óleo essencial para eu comprar?
A primeira coisa vai estar escrito óleo essencial, né? Existem algumas variações muito pequenas, como óleo absoluto, absoluto, mas isso são para algumas substâncias, alguns óleos essenciais muito raros, né? Como, por exemplo, de camomila, existe o absoluto de camomila. Mas, geralmente, na grande maioria dos casos, vai vir escrito óleo essencial de limão siciliano. Se tiver escrito aroma, não é óleo essencial. Se tiver escrito essência, não é óleo essencial.